bom dia, bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre mecanismo de evitação. É um mecanismo muito comum e você pode estar fazendo isso, você pode estar usando desse mecanismo para se proteger, para se defender. E eu tenho histórias interessantes a respeito disso. Seja muito bem-vindo, que seja um excelente dia de sexta-feira, que seja um tempo precioso. Vai convidando quem pode talvez estar precisando saber sobre esse mecanismo, entender. Bom dia, Cláudia, bom dia, preciosa, é você por estar aqui comigo nessa manhã de sexta-feira. Um bom dia com fé, café e vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero falar hoje sobre o mecanismo de evitação. Tem até um transtorno de personalidade que chama transtorno de personalidade evitativo. No geral, ele pode atingir algumas pessoas da população, não é uma porcentagem muito grande, é uma porcentagem pequena. Contudo, nós temos esse hábito, né? A gente, às vezes, por ter passado por uma situação difícil, constrangedora, a gente pode vir a desenvolver esse mecanismo e a gente se torna tão bom em evitar uma situação. Na verdade, a gente se torna tão bom em encontrar desculpas, a gente se torna um tão bom contador de desculpas para nós mesmos. Encontra formas de nos desculparmos por eu não vou fazer isso ou eu não vou fazer aquilo por causa disso ou daquilo outro. Que a gente se torna, faz esse mecanismo de evitação sem nem perceber. E o que uma pessoa que faz tem esse transtorno em si, um transtorno instalado, um transtorno diagnosticado, ele faz? Ele evita contatos sociais que envolvam um significante contato interpessoal por medo de críticas, desaprovações ou rejeições. É uma pessoa que só se envolve com pessoas que têm certeza que gostarão dele. Ele apresenta alguns bloqueios nas relações íntimas por medo de ser envergonhado e humilhado. É uma pessoa extremamente preocupada com críticas ou em ser rejeitado. Será que a raiz da rejeição ela é algo muito profundo em você e isso pode estar provocando mecanismos evitativos? Então, por exemplo, na especialização que eu estou fazendo de transtornos de personalidade, a gente começa a perceber que pessoas que têm fobias, têm medos, né? Mas no caso de um medo ser patológico, uma fobia de uma aranha, por exemplo, a pessoa vai tendo formas de não contar às outras pessoas que ela tem esse medo e ela também vai encontrando formas de não estar numa situação que precise encarar isso. Isso serve para diversos tipos de medo, medo de altura, medo de se desafiar na vida, medo de viajar de avião, porque eu tenho medo de altura, como se uma coisa tivesse relação à outra, medo de elevador, medo de lugares fechados, né? São diversos medos que a pessoa vai provocando, né, esse mecanismo de defesa. E eu vou te contar duas histórias a meu respeito que fala sobre esse mecanismo de defesa e que acaba sendo um transtorno evitativo. Então, quando eu era bem pequena, meu pai trabalhava num banco e eventualmente se tinha uma festinha do pessoal do banco. E eu tinha uns 5 anos mais ou menos.
Era um lugar, um ambiente que eu já conhecia, eram pessoas que eu convivia, porque eram do trabalho do meu pai, então era um grupo grande de pessoas, era um grupo dos funcionários do banco de uma agência pequena, de uma cidade pequena, de várias pessoas que eu já conhecia, tanto os funcionários quanto os filhos, enfim, era uma confraternização que estava tendo e era nos fundos do banco. Tinha uma churrasqueira lá e os adultos estavam fazendo churrasco, mas o banheiro era dentro da agência bancária. Então, para a gente poder ir ao banheiro, precisava entrar dentro da agência. E eu tinha meus 5 anos, super corajosa, super destemida, super duper. Fui no banheiro sozinha. E eu entrei numa das cabines que não abriu. Só que era um banheiro público, né? Um banheiro de banco. Então, eram aquelas casinhas, tinha 2 casinhas, e sabe aquela porta que só vai meia altura, né? Embaixo tem um vão, em cima é aberto. E aí eu comecei a gritar muito quando eu não consegui sair de lá. E o pessoal escutou, disse que o grito foi muito alto, assim, todo mundo veio, assim, lotou aquele banheiro. O meu irmão, eu tenho um irmão que tem uma diferença de idade de 8 anos, então ele já era maiorzinho, ele já tinha bem mais de 10 anos. Eles pularam meu irmão pro lado de dentro, ele entrou e destravou a porta e eu saí. Mas esse foi um trauma que ficou. Foi um medo que ficou na minha vida. E eu passei a ter medo de lugares fechados. Eu passei a ter medo de por exemplo, entrar no elevador. E quando eu comecei a namorar, o meu marido hoje, algum tempo depois, já que a gente já estava namorando, ele passou num concurso e veio morar em Curitiba e eu morava fora. A gente namorava à distância. E aí ele morava num apartamento no 6º andar. E para mim era muito difícil entrar no elevador. Era muito difícil. E isso já tinha se passado muito mais de 10 anos. Mas como eu era de uma cidade pequena e que andar de elevador não era uma coisa comum, era muito raro mesmo acontecer, eu dificilmente precisava me enfrentar com essas situações. Porque ir num banheiro de casa eu não tinha medo, eu não tinha essa condição. Mas entrar no elevador, por exemplo, era algo que eu não conseguia fazer, era algo que me dava... E aí o que eu fazia? Eu arranjava uma desculpa para não entrar. Né? Sempre que possível, eu arranjava uma desculpa para não entrar. Ah, não, porque eu não preciso fazer mais exercício, eu vou de escada. Ai, porque... Não tem outro jeito, eu preciso mesmo subir, enfim. Fui começando a arranjar desculpas. Até que um dia o meu marido me disse, o atual marido hoje, me disse na época: e se a gente se casar e for morar no 12º andar, como é que vai ser? Você não vai sair de casa, você vai ficar com medo de ir para casa, você não vai sair, né? Não vai descer, não vai voltar, como é que vai ser? Vai subir de escada todas as vezes? Porque acontecia vezes de eu vir até Curitiba e precisar ir fazer algum procedimento, ir a algum médico, alguma coisa assim, que se fosse até o 4º, 5º, 6º andar, eu subia de escada. Enfim, são formas que a gente vai trazendo de nos proteger, né? De evitar situações em que você tem que se deparar com o seu medo. E aí... Agora, muito recentemente, eu estou morando em São Paulo, né, em Jundiaí, no estado de São Paulo, e eu tenho feito caminhada aqui próximo da minha casa. Tem um espaço verde próximo da minha casa, e lá tem alguns animais. E eu... Desde janeiro, a gente mudou para cá finalzinho de janeiro, de fevereiro em diante eu tenho feito constantemente caminhada, quase todos os dias. Depois de deixar as crianças na escola, eu volto e faço caminhada antes de começar meus atendimentos. E um belo dia estou eu muito distraída, ouvindo os meus louvores e caminhando, e de repente eu percebi uma movimentação dos gansos. Eu escutei um gritando. Quando eu entrei na área verde, eu já escutei um gritando.
Eu pensei, ganso é escandaloso mesmo, tá tudo bem. E continuei, né? Aí daqui a pouco aquele que ficou gritando, aquele X9 ficou gritando, e daqui a pouco já tinha outro gritando, e daí daqui a pouco tinha o bando gritando. Não era um bando muito grande, mas deve ser em torno de umas 10 gansos que tem ali naquele espaço. Tem um lago, tem os gansos. Mas eu pensei, ganso é escandaloso, e continuei. Só que mês de agosto é o mês que os gansos botam. Então, eu estava passando próximo de um lugar que os gansos tinham botado. Mas eu não estava me atentando àquilo. Quando eu penso que não, veio os gansos para cima de mim. 2 gansos que estavam fazendo guarda lá, né? Toda a equipe do X9 já tinha avisado, eles já estavam sabendo que tinha gente estranha ali, e veio os gansos pra cima de mim. Quando eu vi aqueles gansos pra cima de mim, eu saí correndo. Quando eu penso que não, eu já tô com a perna erguida pra subir em cima de uma árvore. Eu falei, gente, olha o tamanho do desespero da pessoa. Mas eu não sei se você já fez algum tipo de entrevista, de seletiva. Até estava conversando com uma amiga outro dia a respeito da história do ganso, e ela falou, você sabe que eu fiz um teste seletivo uma vez para ir no banco, e eles me perguntaram, você prefere lutar contra 50 patos ou um ganso? Por quê? Essa pergunta serve para quê? Para mostrar se você tem noção do que você está lidando. E você sabia que o ganso é um animal muito territorialista e que ele é um animal mais agressivo que um cachorro? É um animal violento quando ele está guardando, né, especialmente um ninho, ele é um animal muito violento. E ele poderia me machucar sim. Se eu não tivesse corrido, ele poderia ter me machucado. Enfim, baixei, me desviei dos gansos e continuei a minha caminhada. Terminei a volta e ok. No outro dia, quando eu entrei para fazer a caminhada, eu escutei o X9 gritando. Já escutei o X9 passando a informação que tinha gente ali que não era do hall. Eu pensei, eu não vou passar lá perto. Eu vou desviar dos gansos. Eu estava indo na direção do ganso. Eu falei, não, vou mudar o caminho. Só que eu comecei a fazer isso todos os dias. Já aconteceu isso com você, Silvia? Pois é, menina. A gente passa cada apuro, não é? Mas eu comecei a perceber que eu comecei a desviar todos os dias. E aí um belo dia eu estava fazendo essa caminhada e eu fui chegando próximo do lago, que tem mais de um lago nesse espaço. E tinha um tanto de ganso nadando. E eu parei para filmar os gansos ali. E como eles são bonitos, né? Quando eles estão nadando, é uma tranquilidade, é uma coisa tão bacana. E eu pensei, gente, olha, ele tem um lado bom, ele tem um lado tão bonito, e eu estou amedrontada. E eu estou evitando de fazer algo, porque aonde eles estavam tem outros animais. Então, era debaixo de uma casinha de coelhos. Tem coelhos sendo criados naquele espaço, e debaixo da casinha dos coelhos é que eles tinham feito o ninho deles. Então, naquele momento, eu estava deixando de desfrutar de ver os coelhinhos, porque eu estava com medo do ganso. E eu comecei a analisar isso, né, dentro da psicanálise. E eu comecei a observar que isso passou a ser um mecanismo meu de evitativo de novo, de evitar aquela situação, de não me confrontar, de não observar se aquele risco ainda existia, só que não existia mais. Os dias foram se passando, aquele ninho não chocou e os gansos dispersaram. Simplesmente voltaram à vida habitual deles. São animais que são criados naquele espaço, então eles não costumam ser agressivos, porque são animais. Mas eu mudava a rota. Eu estava chegando perto, eu mudava a rota e não enfrentava esse mecanismo de defesa. Você já experimentou, Silvia, que a minha xará que está aqui, enfrentar de novo esse seu medo?
Ou você pensa, ah, não, mas eu encontro com ganso muito pouco para eu ter que encarar isso. Qual é a sua posição hoje, Silvia, com relação a isso? Porque é uma pergunta interessante. Se você não mora num lugar que tenha gansos e você precisa encontrar com eles todos os dias, até dá para entender. Agora, eu caminho ali praticamente todos os dias. Eu sempre vou ter que desviar a minha rota? Mas aí eu gostaria de levar isso a um pensamento um pouco mais alto, para que você pudesse se observar hoje. Você, por acaso, tem tido mecanismos evitativos nesse sentido? Muitas vezes você se vê como uma pessoa que não é apta socialmente. Você não vê características atraentes em você e por isso você evita de viver em comunidade ou de participar de grupos. Ó, a Silvia evita os gansos. Foi em outro parque para caminhar, olha que absurdo, não é? É possível enfrentar os gansos também. Vamos achar uma forma, uma técnica de você sobrepor isso. E eu voltei a caminhar ali perto e não aconteceu mais nada. Mas é necessário a gente encarar. A Ana também morre de medo de ganso. Pois é. Eu não era muito... Eu já ficava sempre meio assim, mas depois de ter que tomar esse corridão... E foi muito engraçado que isso aconteceu numa semana... E o meu filho do meio estava meio desconfortável com algumas situações na escola... E teve um dia que eu permiti que ele ficasse em casa... Que ele disse que estava com dor de barriga, enfim. E aí eu falei, filho, vamos correr do ganso hoje com a mamãe? E ele foi. E ele foi todo corajoso, e ele foi pisando forte e tal. Mas quando chegou perto do ganso, ele falou, mãe, vamos desviar? Eu falei, vamos desviar, que o ninho tá ali, é melhor a gente desviar hoje. Mas a gente já passou lá depois disso. Eu já falei, olha, filho, os gansos estão aqui, hoje a gente não precisa ter medo deles. A gente pode encarar, pode passar perto, que eles não estão sendo agressivos. Mas enfim, na sua vida, além dos gansos, o que mais tem sido um mecanismo evitativo para você? Fala aqui para mim. Escreve para mim o que tem sido tão doloroso que você tem evitado. Qual tem sido o medo que você tem evitado? Porque muitas vezes a gente evita até conversar com as pessoas, porque a gente acha que conforme a gente vai falar, não vai ser bem visto. Mas esse mecanismo evitativo me mostrou que eu preciso ser mais confiante para conseguir superar esse tipo de dificuldade. E como é que eu vou trabalhar a minha confiança? Eu preciso lembrar o que eu tenho de melhor. Eu preciso olhar para mim mesma e cuidar de mim. Olhar com generosidade para quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, o que eu posso melhorar. Como eu posso melhorar? Como que eu posso alcançar uma forma de ser mais empática? Como é que eu posso ser mais agradável? Como é que eu posso ser... Tô falando com você, Silvia? Bom dia, Júlia. Eu tô falando com você, Silvia, e comigo também, porque tudo que eu tô falando serve pra mim também, né? Ontem foi muito engraçado. Ontem não, segunda-feira. Eu tava atendendo uma paciente que tá com uma filha adolescente e ela tá tendo algumas dificuldades de lidar com a questão da adolescência da filha e tal. E daí eu falei, olha, eu vou te sugerir alguma coisa que serve pra mim também. Aí daqui a pouco ela me falava sobre outra história. Eu falei, olha, vou também te dar um caminho aqui que serve pra mim também. Vou anotar porque eu também vou aplicar porque eu tenho filho adolescente em casa. Então é isso, eu estou falando pra você, mas eu estou falando pra mim também. A gente se esquiva de tantas coisas. Às vezes a gente se esquiva até de Deus, como se Ele não soubesse o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Como se Ele não sondasse o nosso coração. Do que você tem se esquivado hoje? Do que você tem achado uma desculpa para você mudar a rota? Por que você não tem enfrentado as suas dificuldades? O que mais dói em você hoje quando a gente fala em evitar?
O que é tão... Qual é o ganso na sua vida? Né? Tem alguma coisa que é um ganso na sua vida. Qual é o ganso na sua vida hoje? Que você pode partilhar comigo. E eu tive outros traumas na minha vida que foram muito importantes. Quando eu tinha uns 8 anos, o meu pai era gerente de uma agência bancária numa cidade muito pequena. E esse banco foi assaltado. Mas para eles realizarem o assalto, eles vieram à noite na nossa casa e a minha irmã e eu fomos as reféns do assalto. Nós ficamos por horas, né, como refém. E como eu tinha falado antes, para mim o banco era um lugar muito comum, porque era onde, né, meu pai trabalhava, a gente conhecia todo mundo, era um ambiente muito próximo. E, assim, eu me lembro muito de estar no escuro, dentro do carro, com uma arma na nossa cabeça, minha irmã e a gente teve que ir em vários lugares para pegar a chave do cofre para abrir o banco, e a gente precisou aí entrar dentro do banco e entrar dentro do cofre. Eu e minha irmã entramos dentro do cofre para o cara poder verificar, enfim. Mas a questão nem foi o medo de arma ou o medo do assalto. A questão era o banco. Um tempo depois, eu não conseguia entrar no banco. Entrar dentro da agência bancária, aquela agência que meu pai trabalhava todos os dias. Um tempo depois eu cresci, eu devia ter uns 8 anos quando aconteceu esse assalto. Com 13 para 14, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade que eu fazia um pouco do serviço administrativo. Então, às vezes eu ia no banco pagar uma conta para o pessoal do escritório, às vezes eu ia levar um malote que a gente tinha na época. Mas se eu já era um sacrifício eu entrar na agência. Conforme eu fui tendo coragem e sobrepondo isso, ok. Quando dava o horário de fechar a agência e eu estava lá dentro, aquilo para mim eu tinha uma vontade de sair correndo e gritando, né, de tanto medo. Mas sempre eu fui incentivada a continuar, a não estagnar naquela situação, a não me permitir ficar paralisada. Então eu sempre fui de alguma forma dando conta disso. Um tempo depois, eu passei por um acidente de carro, um acidente muito grave de carro, no qual eu estava dirigindo e eu entrei debaixo de um caminhão. Foi no ano do meu casamento. E sempre que algo bem importante como isso acontece, todos esses medos voltavam. Voltava o medo de elevador, voltava o medo de banco, voltava o medo de dirigir. Tudo isso voltava. E eu acabava tendo mais dificuldades de enfrentar isso de novo. Só que todas as vezes que você enfrenta o seu medo e você vai revivendo histórias que passam a ser comuns, por exemplo, fiquei com medo de dirigir. Mas eu precisava dirigir. Na época que eu sofri esse acidente, eu era a única nutricionista da região. Da região. Então, eu trabalhava para 4 municípios diferentes. Cada dia eu trabalhava em um e tinha um município que eu trabalhava 2 dias. Não era o município que eu morava. Eu trabalhava também naquele município, mas nos outros no geral. Então, eu precisava ou ir de ônibus ou eu ia de carro. Quando eu ia de carro, muitas vezes eu tinha um ataque de pânico no meio do caminho. E aí, nesse ataque de pânico, eu pensava, Senhor, o que eu faço agora? Porque eu preciso ir trabalhar. E se eu parar aqui, quem que vai me socorrer? Quem que vai me acompanhar? Quem que vai vir aqui e me socorrer? Porque eram 30 e poucos quilômetros de uma cidade para outra. Só que num tempo em que não existia celular tão fácil, que não tinha como mandar mensagem tranquilo, quem que viria me socorrer? Quem que ia parar o seu dia para vir me socorrer? Então eu acabava continuando. E eu chegava e eu ia trabalhar. E eu fazia o que eu tinha que fazer.
Porque a necessidade me obrigou. E isso, de alguma maneira, foi ótimo para mim. Porque aí eu fui revivendo situações em que a maior parte do meu tempo eu tinha passado por situações ótimas. Em que eu tinha saído bem e tinha chegado bem. Em uma apenas eu tive um processo doloroso. Mas aquilo não precisava me definir, né? A Mazé tá dizendo pra Rosi Eliane, o que falaram pra você não define quem você é. Isso eu também concordo, faça terapia. A gente não pode ficar presa ao que os outros falam de nós. O julgamento dos outros é tão pesado, mas é mais pesado às vezes o nosso próprio julgamento. Ela tá dizendo, a Rosélia, é isso, Rosélia. Ela evita conversar com as pessoas porque a minha mãe me disse que eu só falo besteira, então eu fico calada quando estou perto de pessoas e evito até sair de casa. Vamos conversar, Rosélia? Vamos entender por que você permite que essa frase da sua mãe tenha ficado tão forte no teu coração a ponto de te impedir de viver, a ponto de te impedir de ser feliz, né? A Silvia está dizendo que hoje ela evita tudo e todos. Por quê? Essa minha fala hoje, né, essa história do ganso, eu trouxe porque eu achei curioso, né? E eu passei pela história do ganso e eu não voltei todos os medos, porque eu consegui tratar isso em mim. Eu não voltei a ter medo de elevador, eu não voltei a ter medo de dirigir, eu não voltei a ter medo de assalto, eu não voltei a ter medo de banco. Então, é algo que é possível fazer. Quem sofreu um acidente próximo do casamento? Acontece, né? Na vida a gente tá aí e podem acontecer infinitas coisas. Mas, Dani, vamos conversar a respeito disso e tentar encarar essa possibilidade de dirigir na BR. Eu fiquei um bom tempo sem dirigir na BR, depois eu não conseguia dirigir quando estava chovendo, eu passava muito mal quando estava chovendo, e hoje eu posso te falar que eu tô em Jundiaí, meus pais moram no interior do Paraná, agora em julho eu estive lá, foram 12 horas dirigindo, e eu consegui ir, voltar, e as crianças, tá todo mundo bem, né? Mais uma vez eu consegui realizar algo de uma maneira tranquila, sem medo, sem pânico, sem desespero, mas a gente acaba muitas vezes escolhendo. Eu quis trazer esse mecanismo para começar as nossas conversas, para te mostrar que muitas vezes é você e eu que escolhemos nos amarrar a essas situações. Cada vez que eu tinha um medo desse, que eu precisava enfrentar algo assim, eu estava amarrada. Mas eu estava escolhendo estar amarrada. Aí você vai me dizer, Silvia, mas como é que faz? Precisei de terapia. Eu precisei de terapia para dar conta, para encontrar uma forma de lidar com essas coisas. Então, meninas, o convite é olhar para vocês com generosidade. Você está fazendo isso, tendo esse comportamento evitativo, ele é só um. Muitas vezes esse comportamento evitativo, ele é só a ponta do iceberg. Está muito mais embaixo a razão verdadeira para você fazer isso. Mas aí a gente se acostuma e a gente não dá conta. Silvia, querida, aconteceu tantas coisas na sua vida. Vamos conversar. A terapia vai te ajudar muito. Porque acontece tantas coisas na vida de todo mundo. E eu posso te falar, é possível. É possível sim você superar isso. Porque muitas vezes a gente olha as situações de uma maneira muito dolorosa. E a terapia vai te ajudar a tirar essa lupa do julgamento, essa lupa da dor, e te ensinar a ver de outra forma. E eu trouxe realmente esse tema do ganso para ser leve, para ser engraçado, para você entender que você também está fazendo isso. Que muitas vezes tem
um ganso enorme na sua frente. E muitas vezes o ganso é pequenininho, mas a gente tá dando um poder para esse ganso. Claro, um ganso, na verdade, se você for lutar com o ganso, minha filha, vá preparada, porque você pode realmente tomar umas bicadas feias. Mas, às vezes, especialmente na terapia, a gente convida os nossos pacientes para, vamos deixar isso doer pela última vez? Vamos conversar sobre isso? Lembra que na semana passada a gente estava falando sobre feridas emocionais aqui? E que as pessoas que têm feridas, essas pessoas sangram sobre os outros, sobre a sua própria vida. E esse mecanismo evitativo é uma das formas de te mostrar que tem alguma coisa errada, que existe uma ferida e você precisa permitir que ela cicatrize. Porque quando a gente tem uma cicatriz, ela não dói. Quem aí já fez uma cesárea? Se você passa a mão aonde foi o corte da cesárea, você não sente dor, porque ela está completamente cicatrizada, a não ser que tenha sido muito recente. Mas ela está completamente cicatrizada. Ela não está ali mais para doer, mas ela está ali para te lembrar que você passou por isso. E a gente precisa lembrar que são escolhas. Escolhas. Você pode estar escolhendo evitar sair de casa. Você pode estar escolhendo evitar de ser feliz. Você pode estar escolhendo evitar de se expor por medo, por insegurança. Você sabe que esse é um transtorno que muitas vezes é considerado como fobia social, que as pessoas têm medo de outras pessoas. Mas nós somos. Eu sou gente, como vocês aí também. Eu também tenho meus medos, eu também cometo erros, eu também falo bobagem e eventualmente eu falo aqui ao vivo, a cores e gravado, né, para ficar para a posteridade. Mas é importante você olhar com generosidade para você e dizer: dá para ser feliz de verdade? A Mita está dizendo: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso é uma das grandes verdades. Você escolhe se abraçar num sofrimento. Tem uma imagem na internet que tem um homem, é uma ilustração, que é um homem nu, abraçado num cacto. E ele está falando: mas dói tanto. E uma pessoa atrás dele fala: mas então solta. Solta o cacto. Você pode soltar. E quando você soltar esse cacto, ele ainda não vai parar de doer. Você vai precisar tirar todos os espinhos que esse cacto grudou em você. E vai precisar tratar. E vai precisar permitir que cure. Mas enquanto você estiver agarrada no cacto, o sofrimento é opcional nesse caso. Você está escolhendo estar amarrada àquele cacto. Você está escolhendo carregar um fardo que não é seu, que você não precisa carregar. E tá tudo bem se você tá nesse ponto. Mas tem jeito? Tem jeito. A gente pode resolver encarar o ganso. A gente pode encontrar formas de lidar com esse ganso, né? Encontrar uma forma de conviver com esse ganso. E muitas vezes a gente pode encontrar uma forma de deixar de ter medo do ganso. Mas qual é o seu ganso hoje? O que te aprisiona ao ganso? Porque eu sei que ele tá aí. E olha, eu vou mostrar para vocês os quadrinhos hoje. As minhas pacientes já conhecem. Você pode dizer: eu quero, eu posso e eu consigo. Uma grande amiga fez isso para mim e está aqui para decorar o meu consultório, para lembrar você que se você está com um grande problema, você está com uma grande dor, você pode repetir essas frases de afirmação. Eu quero, eu posso, eu consigo abrir mão desse sofrimento. Eu quero, eu posso, eu consigo me amar mais e cuidar de mim.
Eu quero, eu posso, eu consigo abrir mão dessa tristeza que me aprisiona. Eu quero, eu posso, eu consigo. Como é que você termina essa frase? Como que você pode terminar essa frase hoje? Eu costumo pedir para as minhas pacientes colocarem lembretes no celular com essa frase e tocar de hora em hora se for preciso. Se o caso for muito sério, é de hora em hora. Eu quero que você repita isso para você. Eu quero, eu posso, eu consigo. O que você quer conseguir? Faz um print para mim e posta nas redes sociais com essa frase, por favor. Eu quero, eu posso, eu consigo. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? Como você quer terminar essa frase hoje? Porque muitas vezes como a amiga estava falando mais cedo, minha mãe falou que eu só falo bobagem e eu fico com medo. Você pode dizer para você mesma, eu quero, eu posso, eu consigo ser agradável socialmente. Eu quero, eu posso, eu consigo ser uma pessoa cheia de amigos. Eu quero, eu posso, eu consigo. O que você precisa conseguir hoje? Você pode até dizer, eu quero, eu posso, eu consigo matar o meu ganso. Qual é o seu ganso hoje? Qual é o ganso que está te aprisionando? Eu vou tentar fazer um print, porque eu não sei se eu consigo, mas que eu vou tentar, eu vou. Eu nem coloquei aqui, nem fixei, né, o tema de hoje. Qual é o seu ganso? É bom o tema? Qual é o seu ganso, de verdade? Em que ponto você tá que você tá evitando? Tá evitando de viver? Tá evitando de ser feliz? Tá evitando de seguir a sua vida? São tantas as coisas que a gente deixa de fazer, são tantas as coisas que a gente acaba permitindo que a vida passe sem você viver mesmo, sem você estar de verdade aproveitando e desfrutando da sua vida. Será que você não pode dizer isso? Eu quero, eu posso, eu consigo desfrutar do melhor que a vida tem para me dar? Muitas vezes você pode ter um ganso aí e não estava nem considerando. Você vai colocando uma desculpa tão convincente para você mesmo, né? Que, não, isso aí eu não consigo, isso aí eu não posso, isso aí é assim mesmo, né? Eu vou desviar, eu vou fazer diferente. Mas será que precisa mesmo? Será que esse medo de ser humilhado, de ser envergonhado, tá te deixando aprisionado? Tá te fazendo evitar tantas coisas que você pode estar desfrutando dessa vida? Qual que é o seu ganso? A Solange está enfrentando o ganso, achei ótimo. Suelane, vou deixar salva sim, pode deixar. Fica tranquila que eu vou deixar salvo. É doloroso, gente. Cuidar da nossa saúde mental é muito doloroso. Mas ele é essencial para que a gente realmente tenha uma vida leve e feliz. Às vezes, a gente vai precisar enfiar o dedo na ferida, arrancar a casquinha, permitir que sangre uma última vez, para que aí a gente permita que a cura venha, para que as coisas parem de doer. E se elas param de doer, você consegue ser mais feliz. Hoje eu encontrei pessoalmente uma paciente, eu fui fazer alguns exames, esses normais de mulher, né? Eu estou quase chegando nos 40, então fui fazer o meu check-up, né? Mamografia, ultrassom, tirar sangue, essas coisas todas, e eu encontrei uma das minhas pacientes, que eu atendo online, então dificilmente eu encontro uma paciente, né, presencialmente, e eu encontrei com ela
E já faz um bom tempo que ela recebeu alta. Eu acho que já faz uns 2 meses que eu não tinha notícia dela. E quando ela me viu no laboratório, ela veio me abraçar e ela falou: ai, obrigada, eu tô tão bem. Eu pensei, nossa, que alegria de ver alguém assim. Que alegria de saber que de alguma forma a gente participou, né, de uma cura. Mas eu sempre digo que esse meu trabalho como terapeuta, ele não vem de mim. Claro, eu estudo, eu me esforço, eu me empenho, eu descubro técnicas, eu aplico técnicas, eu estudo diversas coisas dentro da área da terapia. Essa semana, inclusive, eu estou fazendo uma maratona de PNL, que a minha amiga Ana Selivon já é craque na PNL, e eu estou estudando mais a fundo essa semana e estou amando. Né? Já apliquei com paciente, então é um negócio tão bacana que eu já apliquei com paciente e já tive um resultado bem positivo. Essa coisa de ser terapeuta, para mim, é muito mais permitir a mão de Deus chegar na sua vida, né, quando você precisa. E isso eu sempre falo para as minhas pacientes, se de alguma forma eu te ajudei, não fui eu. Foi a mão do Criador, aquele que gostaria que você largasse as suas amarras, que você enfrentasse o ganso se for preciso, ou que você definitivamente tirasse o poder da mão do ganso. Porque cada vez que você evita uma situação, você está dando poder para outra pessoa. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Você quer permitir que a outra pessoa defina como você se sente todos os dias? Todos os dias você está dando poder para o ganso? É isso mesmo? Então, você que está aí comigo agora, vamos fazer uma técnica bem rapidinha. É um propósito, né, Daisy? É um propósito mesmo. É fazer de coração. Quem está aí comigo agora, fecha o olho e imagina um ganso bem violento, bem nervoso na sua frente. Mas esse ganso, ele não está perto de você, ele está vindo na sua direção. Agora, como você tem o poder de imaginar o ganso, continua com o olho fechado. Imagine que você está vendo esse ganso agora em preto e branco. Ele não está colorido. Imagine, esse ganso ainda não se aproximou de você. Ele está vindo, mas ele está longe. Imagine esse ganso em preto e branco e sem som. Você não está escutando. Você está vendo o ganso fazer quá, 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 mas você não está ouvindo ele. Você consegue fazer isso? Agora, imagine esse ganso parado, como se fosse uma foto. Uma foto ainda te assusta? Para muitas pessoas, na foto ainda pode assustar. Então agora eu quero que você imagine que você está olhando esse ganso todo raivoso na foto, em preto e branco, e você vai pegar, como a gente fazia lá no 5º ano, vai pegar um canetão e vai desenhar um bigode nesse ganso. Lembra que a gente desenhava aqueles bigode redondo assim, na cara do ganso? Agora faz um olho grande no ganso. Agora você pode fazer um chapéu de palhaço nesse ganso. Agora olha para isso de novo e fala para mim se isso te amedronta. E volta aqui, abre seu olho e responde para mim se aquele ganso agora que você pintou a cara dele, ele ainda te amedronta. Isso é algo que a gente pode fazer sempre. A gente dá forças ao nosso medo através da nossa imaginação. E eu posso te ensinar a tirar o poder da mão do ganso.
E essa é uma técnica tão simples, tão comum, tão fácil de fazer, que você pode fazer sempre que você lembrar de um medo grande. Você pode parar a imagem, você pode virar, você pode tirar o som. Mas veja que esse medo não precisa te paralisar. Porque quando você faz isso, lembra de um filme, eu não sei se vocês assistiram, mas tem um filme do Harry Potter, que eles estão numa aula, que eles estão com a varinha deles lá, e o professor fala para eles, dentro dessa caixa vai estar o seu maior medo. E quando eu abrir a caixa, esse medo vai pular na sua direção. E com a sua varinha, você vai transformar ele numa coisa que não te dá medo. E teve várias pessoas que fez um nariz de palhaço, ou fez uma daquelas caixas de susto, ou virou borboleta. Isso a gente pode fazer. Trouxe calma para você, Silvia? Que ótimo! Que ótimo que essa técnica te trouxe calma. Veja, a terapia pode fazer isso com você. Freud diz que tudo que não vira palavra vira doença. E a outra amiga que falou mais cedo que ela tem medo de sair de casa, tem medo de falar, tudo isso está virando doença em você, querida. E eu te convido a olhar para você com generosidade e enfrentar a sua dificuldade. Eu te convido a olhar para você mesma e entender que isso está te paralisando, está sendo um ganso muito grande na sua vida. Bom dia, Dani. Mas não é preciso. Você pode sim mudar a rota. Você não precisa mais desviar o seu ganso. A gente pode enfrentar ele e desenhar o bigode que a gente quiser. Que tal? Se você que está aí precisar de ajuda, me chama no direct. Tenho outras amigas aqui, terapeutas, a Ana Celivon, que é maravilhosa, a Daisy, que também já esteve aqui, as duas já estiveram aqui comigo. No Instagram, vocês podem procurar no meu feed que vocês vão encontrar, ou vocês podem entrar agora e seguir elas e dar uma olhada, né, no Insta delas para segui-las. Mas se você precisa de ajuda, se você precisa descobrir ainda qual é o seu ganso, por que esse ganso ele se torna tão gigante na sua vida, procure ajuda, procure terapia, porque é possível ser feliz. E lembra de dizer, repetir para você, eu quero, eu posso, eu consigo acabar com esse ganso na minha vida. Que Deus abençoe você poderosamente, aonde você estiver. Que seja uma sexta-feira leve e abençoada. Que a mesma calma que a Silvia me disse que trouxe para ela a técnica de pintar o ganso, possa estar no seu coração agora. E se precisar de ajuda, me chama. Fica com Deus, vai ficar salva a live aqui. E se precisar, é só me chamar. Um grande abraço a todas e até!